Bom, e para repercutir a retomada do julgamento da chapa Dilma Temer no TSE, recebemos aqui no estúdio o advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Luiz Rolo, ele que está aqui com a gente participando de novo dessa cobertura, né? Claro que esse é um julgamento inédito no TSE, nunca tinha se julgado uma chapa envolvendo o presidente da República, né? E como deve ser esse julgamento, professor? Bom dia para você. Bom dia, Marcela, bom dia, Sônia. É um prazer estar novamente aqui participando do Link Record News. Realmente, é a primeira vez que um processo que envolve a chapa de presidente e vice-presidente da República chega tão longe. Então, é normal que a gente e todo mundo esteja prestando atenção e interessado nisso, não é? Agora, o Gustavo acabou de fazer um resumo muito perfeito, muito bacana de tudo aquilo que pode acontecer. Não sei se eu tenho esse poder de concisão, mas são muitas as possibilidades. Agora, se vocês me derem um espaço, eu queria falar de duas curiosidades, já que a gente viu as imagens do Gustavo lá. Primeira coisa, rapidinho, são fatos, são informações do telespectador. Esse prédio do TSE foi o último prédio de Tribunal Superior inaugurado ainda projetado pelo Oscar Niemeyer. Então, tem essas características, um prédio grande, onde as distâncias são grandes, para você ir de um gabinete de um ministro para o outro, você tem que andar bastante, né? Agora, o mais importante, e isso a gente tem que notar, todas as vezes que eu vim comentar aqui de julgamentos do STF, a gente vê que o plenário do STF, um ministro fica de frente para o outro. E por quê? Porque eles estão julgando o processo, um discutindo o processo com o outro, mas de frente um para o outro. Neste plenário, e a gente vai ver ao longo do dia muitas imagens, lá no plenário do TSE, e o Gustavo vai mostrar isso com certeza, os juízes ficam numa meia-lua, porque eles ficam de frente para a sociedade, eles estão julgando para a sociedade, eles estão dando satisfação do que eles estão fazendo para a sociedade. É diferente do STF, onde eles ficam entre eles, um de frente para o outro. Essa é só uma curiosidade. Bom, e sobre as questões preliminares, até que o Gustavo citava, né? A defesa da ex-presidente Dilma Rousseff diz que ela pede, né, para descartar as delações premiadas da Mônica Moura e também do João Santana e também do então presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Isso pode ser acatado pelos ministros? Olha, eu acho que de todas as preliminares aí que o Gustavo mencionou e que a gente tem discutido ao longo dos últimos dias, essa é a mais importante e a mais forte do seu ponto de vista jurídico. Por quê? Porque a gente aprende no direito, não só no direito eleitoral, qualquer direito, qualquer processo, que as partes têm que batalhar pelos seus direitos, mas de acordo com aquilo que está nos autos, de acordo com aquilo que está no processo. E, como bem lembrado, essas ações começaram, são 4 ações na verdade, não é uma só, essas 4 ações começaram, algumas em dezembro de 2014, portanto um pouquinho depois da eleição, e outras começaram já em janeiro de 2015, quando a chapa já tinha tomado posse. Então, a delação da Odebrecht, a delação do casal, né, Mônica Moura, João Santana, não existia naquele momento. Então, é uma verdadeira inovação jurídica, uma inovação processual. E é comum no direito que essas inovações não sejam aceitas num processo que já começou. Não adianta vir uma inovação um ano e tanto depois, com novas provas que não dizem respeito aos fatos que foram alegados lá atrás pelo próprio PSDB. Então, me parece que esse é um argumento bastante forte e, como lembrou o Gustavo, é uma preliminar que prejudica a continuação do processo. O que significa que se essa preliminar for aceita pela maioria dos ministros, e eles vão lá, vão votar e vão decidir, essas provas não podem ser usadas nesta ação. Ninguém está dizendo que aquilo que foi delatado na Odebrecht, que aquilo que foi delatado pelo casal de marqueteiros, não deve ser investigado, não deve ser apurado e, eventualmente, quem cometeu o crime tem que ser punido. Não é isso que a gente está falando. Agora, nesta ação, me parece que não poderiam ser utilizadas, não poderiam essas provas novas. Doutor, agora explica para a gente outra questão que o Gustavo levantou ali, que é separar e fazer o julgamento em separado da Dilma e do Temer, né? Isso seria de forma separada, mas o senhor disse em inovação no direito, né? Me parece que não tem jurisprudência ou algum outro caso julgado que já tenha acontecido isso, que eles estão querendo, propondo. Tem 1 ou 2 casos solteiros que o TSE admitiu essa separação e um deles, inclusive, era porque o presidente, eu digo, era um caso de o governador tinha falecido. Então, o governador faleceu, a chapa eleita foi governador e vice, e aquele vice-governador tinha assumido o governo. Então, tem 1 ou 2 precedentes só, a esmagadora
jurisprudência do TSE. O que é jurisprudência? Para a gente falar menos juridiquês. São decisões reiteradas, várias decisões no mesmo sentido formam jurisprudência. Então, quando a gente fala de jurisprudência, nós estamos falando de dezenas, centenas de casos que já foram examinados pelo TSE e o TSE nunca separou a chapa. E é o que o Gustavo falou. Quando o eleitor foi votar na chapa, não tem como eu dar o exemplo sem falar do número. Quando o eleitor foi votar na chapa, ele votou 13, confirma. Então, elegeu a chapa inteira. Fica difícil a gente imaginar, elegeu a chapa inteira, a Dilma foi eleita, o Temer hoje só é presidente, porque ele foi eleito vice-presidente lá atrás, e de repente chegar nesse caminho, separar a chapa. Agora, eu entendo o raciocínio, enquanto estudioso de direito eleitoral, eu entendo o raciocínio, o telespectador tem que saber que esse raciocínio vai decorrer dos seguintes fatos. Na hora da prestação de contas, na hora de arrecadar dinheiro para a campanha, na hora de gastar esse dinheiro na campanha, o presidente Temer não pediu dinheiro, não autorizou gastos ilícitos, não aceitou doação ilícita. Então, a responsabilidade dele seria limitada. É isso que o TSE vai ter que decidir. Embora a chapa seja una, embora a chapa tenha sido eleita uma vez só, o eleitor apertou e confirmou, na hora de fazer a arrecadação do dinheiro, esse dinheiro que está sendo reclamado, alegado que é dinheiro ilícito, caixa 2, na hora de fazer a arrecadação, na hora de gastar o dinheiro, né, nos vários atos de campanha, o presidente Temer não tem responsabilidade direta. Então, portanto, daria para separar essa responsabilidade e aí, nesse ponto, separando a chapa, absolver o presidente Temer. Bom, existem algumas possibilidades do rumo que esse julgamento pode tomar. Uma delas, né, na verdade, seria uma paralisação, seria o pedido de vista, que já foi feito, né, há 2 meses. Agora, o julgamento, então, está sendo retomado, na verdade, né? E o próprio ministro, né, que é o presidente da casa, o ministro Gilmar Mendes, disse que se for feito um pedido de vista é absolutamente normal, porque tem muito político querendo politizar essa história do pedido de vista para protelar. E ele diz que não, que isso seria absolutamente normal, até porque existem 2 ministros que são novos, né, nesse julgamento. Como que funciona o pedido de vista? Esses 2 ministros que são novos, só eles podem fazer. E também tem a questão que foram acrescentadas novas depoimentos, né, testemunhas, oitivas foram feitas durante esse processo, entre a última data e agora essa retomada. Isso foi feito, então qualquer ministro pode pedir vista. Como é que funciona isso? Então, vamos lá, Marcela. Primeira coisa, o pedido de vista está previsto no regimento interno do TSE. Então, qualquer ministro pode pedir vista. Não o relator, o processo ficou o tempo todo com ele, então ele não vai pedir vista, mas os outros 6 podem pedir vista. Isso está no regimento interno, portanto, é direito do juiz que vai julgar, do ministro que vai julgar, se inteirar melhor daquilo que está no processo. Agora, outro raciocínio que a gente tem ouvido nos últimos dias, né, sobre esse assunto. O processo tem 8.000 páginas, e aí eu já ouvi o seguinte comentário: mas um processo que já está no TSE faz 3 anos. Será que os outros ministros não viram esse processo ao longo desses 3 anos? Não. A resposta é um sonoro não. E por quê? Porque o processo está lá no tribunal faz 3 anos, mas na mão do ministro relator, na mão do Herman Benjamin. Então, é o Herman Benjamin que tem contato com o processo todo dia. Foi o Herman Benjamin, ministro Herman Benjamin, que ouviu as testemunhas, que olhou os documentos, porque o processo estava com ele, no gabinete dele. Então, me parece, não é normal, me parece razoável se algum ministro pedir vista para analisar com mais calma, com mais detalhe essas 8.000 páginas, é bastante razoável, não é questão de ser normal. Agora, quando o ministro Gilmar Mendes falou da normalidade, eu chamo a atenção do telespectador para o seguinte: como a gente vive, né, num Estado democrático de direito, as sessões do TSE, se não são transmitidas pela TV Justiça, às vezes não, nem sempre, elas são transmitidas pela internet, não é? Que é uma ferramenta importante para o cidadão. Então, todas as sessões do TSE são transmitidas pela internet. Qualquer um que for lá recuperar as sessões anteriores vai ver que, invariavelmente, em todas as sessões, pelo menos um processo tem pedido de vista. É lógico que nos assuntos menos complexos, assuntos que têm jurisprudência naquele sentido, o ministro não precisa pedir vista, porque ele já votou em outros da mesma maneira, então ele vota com o relator ou vota com o ministro que abriu alguma divergência. Mas neste caso aqui, eu acho que é mais do que justificável, se acontecer o pedido de vista, para aquele ministro que pedir vista poder estudar melhor. E qualquer ministro pode pedir vista, não só os mais recentes, os mais novos que ingressaram agora faz pouco tempo, Marcelo. Tá certo. Então, a gente falou um pouquinho. A gente, aliás, vai continuar falando mais um pouquinho, então, a respeito desse julgamento.
surgiu uma dúvida, né, Marcela? Porque se for pedido vista, né, eles têm um prazo para analisar isso pode protelar por mais quanto tempo esse julgamento? Sônia, isso gerou muitas discussões, não só no TSE, no STF, em outros processos, né? Na verdade, o regimento interno do TSE não fala num prazo para o ministro que pediu vista devolver o processo. Agora, um processo com 8 mil páginas... Doutor, eu vou encerrar daqui a pouquinho, então, porque a gente tem uma virada, desculpa te interromper de forma tão abrupta, a gente tem uma virada de rede local para a rede nacional exatamente ao meio-dia. Já estamos, então, nesse horário, meio-dia, então, agora em ponto, e a partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local. E a gente continua aqui com o jornal Link Record News. Eu peço desculpas por te interromper de uma forma tão abrupta, mas então você falava a respeito do prazo do pedido de vista, né? Então vamos lá, retomando, sem problema. O regimento interno não fala em prazo, quantas sessões ou quantos dias, mas o normal, e aí a gente volta no ministro Gilmar Mendes, né? O normal é que o ministro devolva o processo quando ele pede vista, o suficiente. Qual é o sentido de pedir vista? Estudar melhor o processo. Um processo como esse é volumoso. O normal é 2 sessões, ou são 2 sessões, são 3 sessões, o que significa uma semana, às vezes 15 dias, 2 semanas, Sônia. Então, neste caso, eu acho que pela complexidade do processo, talvez um pedido de vista e talvez o ministro que vai estudar o processo com mais detalhamento, com mais cuidado, não é? Antes de votar, antes de decidir, eu diria que 20 dias, talvez até um mês, seja um prazo bastante razoável. Agora, vamos lembrar a pergunta da Marcela. Não é só um ministro que pode pedir vista, todos podem. Então, se houver mais de um pedido de vista, então talvez esse processo acabe demorando mais um mês, mais 2 meses, mais 3 meses. Agora, outro fato importante, outro dado importante para o telespectador. No mês de julho existe recesso no TSE. Então, o mês de junho tem 30 dias, o TSE funciona normalmente até 30 de junho. Tudo o que não terminar até dia 30 de junho só vai voltar no dia 1º de agosto. E aí, independentemente da vontade de qualquer ministro, não é? O recesso está previsto em lei e a lei diz que em julho o TSE não funciona. Tá certo. A gente recebeu aqui no estúdio advogado, especialista em direito eleitoral, Alberto Luiz Rolo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Claro, são muitas possibilidades. A gente vai começar a ver quais são elas a partir de hoje. A gente volta a se falar com certeza nessa próxima semana, aliás, que acontece esse julgamento que é tão importante. Né? Eu que agradeço, Marcela, Sônia, estou sempre à disposição. Obrigada.